E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar o vídeo com uma mensagem do Augusto Cury que diz o seguinte: me dê uma vírgula que eu mudo toda a sua história. De um livro dele muito famoso e uma frase muito importante, e hoje nós vamos triunfar dentro dessa frase, dentro dessa mensagem maravilhosa. Antes, eu só quero pedir para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, para você entrar no YouTube e se inscrever no canal O Incentivador de Pessoas, lá acionar o sininho para você fortalecer o nosso canal e continuar recebendo os nossos vídeos. E é claro, aquele nosso pedido especial para você compartilhar nas suas redes sociais o nosso conteúdo, porque assim você fortalece aí toda a nossa estrutura. Me dê uma vírgula que eu mudo toda a sua história. O canal O Incentivador de Pessoas tem esse intuito. Se você consegue parar através da internet, já que nós não temos aquele compromisso de ficar ouvindo pessoas dizer as coisas que muitas vezes não queremos ouvir, o nosso canal tem esse intuito, que você pode parar em qualquer lugar que você queira, o horário que você quiser, colocar um fone no ouvido e escutar o que nós temos para passar para vocês. E vale lembrar que se você apenas refletir em cima disso, para nós já é um grande avanço. E para a gente entrar no contexto, me dê uma vírgula, que eu mudo toda a sua história, nós precisamos falar que o canal tem também o intuito de ajudar as pessoas, então nós falamos muito sobre os aspectos negativos que acontecem na vida das pessoas e procuramos dar um outro olhar para que a pessoa comece a olhar para a solução. Então muitas vezes você vai ver a gente citando problemas, mas que é importante para a criação da nossa fala, que é importante para a criação, para o contexto do nosso conteúdo. Então, o que nós temos hoje na humanidade? Nós temos nesse exato momento dezenas e centenas de milhões de pessoas sofrendo. E pessoas sofrendo dentro de 4 paredes. Pessoas sofrendo com uma família montada. Pessoas sofrendo com dinheiro no banco. E pessoas sem dinheiro no banco. Pessoas sofrendo mesmo fazendo aquela viagem dos seus sonhos. Pessoas sofrendo mesmo tendo conseguido realizar o que ela tanto almejou durante toda a sua vida. Mas quando se tranca em 4 paredes, abre-se um céu escuro, que a gente não vai definir o nome. E vem aquela pergunta de dentro da pessoa: por quê? O que eu estou fazendo da minha vida? E por que acontece isso? Gente, nós humanos fomos programados neste mundo de provas e expiações para vir, aprender, nos ajustar com as pessoas, no qual nós escolhemos a ferro e fogo lá no plano espiritual. Nós escolhemos isso e então temos a oportunidade de encarnar para cumprir o planejamento que nós mesmos nos comprometemos a fazer. Só que quando nós estamos desencarnados, ainda em espírito, nós aceitamos praticamente tudo que o pessoal manda pra gente. Então tá lá aquela legião de anjos e fala: Júlio, você vai encarnar lá numa cidade tal, com a família assim, bagunçada, etc, etc. Ah, eu aceito. Porque para alguns espíritos, quando eles estão lá em cima e nós estamos na parte de cima, nós temos ainda ansiedade e queremos de alguma forma resolver as questões que nós não resolvemos na encarnação anterior. Então é feito o planejamento, nós aceitamos, encarnamos, entramos naquela família que nós escolhemos e passamos por aquela fase de esquecimento. E quando chega aos 8 anos de idade, em especial dos 7 até os 15 anos, hoje até um pouquinho menos, mas cientificamente falando, nesta época começa a se montar a personalidade de cada uma das pessoas e por algum motivo, dependendo da nossa criação, do ambiente no qual nós somos criados, nós nos esquecemos de uma vez por todas dos compromissos que assumimos em um plano maior. E então,
dentro da nossa casa, nós começamos a ter dificuldades com os nossos irmãos. Começamos a ter dificuldades com nossos pais, com nossa mãe, com familiares. E geralmente pessoas que têm problemas dentro da sua família levam esse problema para fora da sua casa. Aquela pessoa que diz para você assim, não, está enganado, minha família é um traste, eu não pertenço àquela família não me representa, eu sou completamente diferente daquela família e não posso ser comparado àquela família. Pessoas que dizem isso não sabem e ainda não têm a noção do tamanho da dívida que está arrumando para ti mesmo numa próxima encarnação. Porque a reencarnação não erra de endereço. Nós nascemos nas famílias que nós escolhemos e com as pessoas que nós também escolhemos nos ajustar. Quando nós negamos esta prova, isso significa que numa próxima encarnação nós teremos a prova desta que nós estamos agora, juntada com a da anterior e talvez com a das anteriores e por aí vai. Você consegue entender dentro dessa pequena linha de raciocínio como é fácil compreender o porquê que tantas pessoas sofrem? Primeiro ponto, porque negam a convivência com os seus familiares. Não adianta você ter um bom convívio na rua. Não adianta você ter um bom convívio com as pessoas que estão fora do seu ambiente. Todo mundo te adorar, todo mundo se apaixonar por você, sendo que você não consegue ter um bom relacionamento com seus familiares. Não adianta. Isso, na hora da balança lá da vida, isso vai pesar. Porque como você consegue agradar tantos e não consegue resolver as questões que precisam ser resolvidas? Pois bem, nós temos aí a primeira etapa de um grande gerador de problemas emocionais e espirituais na vida de muita gente. Essa pequena linha de raciocínio já dá para você uma amplitude. Então, provavelmente, se você voltar atrás hoje, se reconciliar com o pai, com o irmão, com mãe, seja lá com quem for, você já vai estar dando um grande salto na sua vida. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu escutei isso outro dia de uma pessoa e ela relatou o seguinte: Júlio, eu não consigo fazer isso. Esta pessoa provocou um acidente que levou meu irmão à morte. Meu irmão morreu, desencarnou, e esta pessoa nem sequer prestou socorro. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Como que eu vou me reconciliar com esta pessoa? Como eu disse uns minutos atrás durante o vídeo, o nosso objetivo é para que você pare de ficar olhando só para a questão e olhe para a solução. Quem disse para você que reconciliação é você chegar até a pessoa e fazer uma retratação, abraçar, beijar e conviver? Quem que foi que disse isso? Quem foi que em algum momento falou, não, você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo, mas isso precisa ser fisicamente? Não, gente, não precisa ser fisicamente. Você pode perdoar alguém, você pode se perdoar em primeiro lugar, uma pessoa, sem ao menos olhar para ela, sem ao menos tocar nela. E como que faz isso? Aí que está o segredo, aí que está a sua missão, é aí que mora a grande sacada para você se livrar de boa parte dos seus sofrimentos. Começa a estipular algumas metas. Eu vou falar como eu faço. Eu geralmente faço, quando é muito pesado, acontece alguma coisa muito pesada, eu faço de 30 em 30 minutos, eu faço uma oração. Que oração? Eu rezo um Pai Nosso ou uma Ave Maria para esta pessoa. De 30 em 30 minutos, eu mantenho a regra. Conforme eu vou rezando, e isso você vai notar só fazendo, a tensão dentro de mim vai diminuindo, e diminuindo bastante mesmo. Então, talvez nos primeiros dias, quando é muito grave, eu precise fazer de meia em meia hora. Mas ao passar do tempo, já começo a fazer de hora em hora.
o tempo vai passando e a gente vai prosseguindo, aí eu já consigo fazer uma vez por dia, uma vez por semana. E quanto eu menos espero, todas as vezes foram assim, eliminou aquele sentimento que eu tinha de negativo diante de uma outra pessoa. O sentimento, ele é eliminado. E para vocês entenderem o que acontece, é assim. Nós temos ao nosso redor diversos espíritos obsessores a todo instante. Todos nós temos. Todos nós temos. E esses espíritos, eles se alimentam da nossa energia vital, porque eles não têm essa energia. Eu estou dando um dos exemplos, tá? De uma forma bem racional, mas o assunto requer muito mais conhecimento. Mas para você entender da maneira mais clara possível, esses espíritos, eles ficam ao nosso redor e eles se alimentam dessa nossa energia vital. Então, quando você emana um pensamento negativo, ele fala, opa, alimento. É a mesma coisa de você estar pegando um doce e entregando para uma criança ou entregando um prato de comida para alguém. É a mesma coisa, só que você está entregando isso de forma energética. Então, cada vez que você emana um pensamento negativo para alguém, esse espírito recebe então esse prato e se alimenta. Então ele fica ali perto de você, o tempo todo perto de você. E mesmo quando você não quer fazer emanações negativas para alguém, esse espírito, ele tem o poder, ele consegue, a maioria deles, influenciar o seu pensamento para que você pense negativamente e dê o alimento para ele saciar a sua fome. Então quando a gente fala que quando você não perdoa, quem está bebendo o veneno é você, é justamente por causa desse exemplo simples, embora a coisa é bem mais ampla. Mas você está fazendo o quê? Você está bebendo o seu veneno. Você está alimentando ao seu lado espíritos obsessores que você não enxerga, que a sua frequência não permite. Você está alimentando esses espíritos e os vestígios dessa energia, na maioria das vezes, fica em você. Então eu não perdoo, eu não faço, eu não avanço, eu não isso, eu não aquilo. Só falta dizer, o mundo gira ao meu redor e eu sou Deus. Eu que mando no planeta. Só falta dizer isso. Quando você não se propõe a fazer esta meta para perdoar alguém, você está atrapalhando a sua própria evolução. As orações que você faz, se você for seguir a risco de meia em meia hora, ou de uma em uma hora, e assim por diante, o que você faz? Você está dizendo assim para esses espíritos obsessores: não, hoje eu não vou te dar o alimento que você quer, hoje eu vou te dar uma água fluidificada. Tenha sempre um copo com água do seu lado. Eu sempre sugiro isso para as pessoas. O maior energético do plano espiritual. É a melhor forma que os espíritos podem chegar até você e ajudar você na restauração física. Então, quando você vai fazendo a oração, você vai interrompendo a emanação desses espíritos ao seu lado. Simples assim. Simples assim. Você imagina que você, toda vez passa alguém na frente da sua casa, você dá um prato de comida, toda vez. Esta pessoa, a certo ponto, se acomoda e passa, mesmo sem necessidade, para pegar o prato de comida. Se você tira o prato de comida, ela vai procurar lugar para se alimentar em outras bandas, como diz o pessoal. E não vai ser diferente no plano espiritual. Então, quando você não perdoa, quando você usa todas essas palavras taxativas, você está atrasando e envenenando você. E para as pessoas que convivem com outras famílias, que você provavelmente também conhece, e que tem eu tenho uma bela família, eu me afastei daquela família e tenho uma bela família. A maioria dessas pessoas, minutos antes de desencarnar, da sua morte, 99,9% dessas pessoas lembram dos seus familiares. Ou se essas pessoas caem numa doença, elas lembram dos seus pais, dos seus irmãos e sentem saudade até das brigas que tinham com os seus familiares. A maioria delas. E aquelas que não sentem isso, o assunto é um pouquinho mais grave e a gente não vai falar sobre isso hoje. Então nós estamos aí dando para você um dos pontos
por seus tormentos dentro de 4 paredes. Vamos falar de outro ponto rapidamente? Relacionamento afetivo. Terminou um relacionamento, a gente sempre fala sobre isso, né? Terminou um relacionamento, aí aprendeu um monte de coisa com o seu ex-companheiro ou com a sua ex-companheira, aprendeu um monte de coisa, mas em algum instante não atendeu às suas expectativas e você sai bombardeando o sujeito ou a sujeita, sem saber o que você pode ter provocado para esse sujeito ou para esta sujeita em momentos anteriores da linha da vida. Talvez você esteja resgatando o que você mesmo causou. Ou talvez a pessoa esteja gerando uma nova dívida. Não sabemos. Isso nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o procedimento, após um término de um relacionamento afetivo, que a maioria das pessoas usam, a metodologia que a maioria das pessoas usam, o que nós sabemos é que não é correta. Por que a gente fala que não é correta? Porque as pessoas começam a praticamente todos os dias bombardear a pessoa incansavelmente através dos seus pensamentos. E o pensamento cria e atrai. Então aquela regrinha dos espíritos obsessores para as questões familiares também servem para as questões afetivas. Aliás, serve para todas as questões. Estamos falando só sobre esses 2 pontos. Então, toda vez que você fica ali emanando energias negativas por um ex-parceiro ou por uma ex-parceira, você está alimentando esse espírito do seu lado e ainda se contaminando com aquela dor insuportável que não vai passar. Desta forma não vai passar. E você quer ver uma coisa que é muito comum, que destrói qualquer emocional? É quando a pessoa fica praguejando por seu ex-companheiro ou ex-companheira, e esse seu ex-companheiro, sua ex-companheira, aparece feliz da vida, ainda mais hoje com as redes sociais, aparece lindo ou linda, maravilhosa, na foto com outro, aí a pessoa pira, como diz aí no comum. Aí essas dores, aí essas emanações, essa captação de energia negativa, ela é bem maior, aí dificulta um pouco mais ainda o processo, porque as pessoas permitem que o seu amor se transforme em ódio, e o ódio adoece. O ódio nada mais é do que o amor adoecido. As pessoas sentem amor, não conseguem explicar de que jeito quer viver esse amor, ou a pessoa se recusa a viver esse amor, elas permitem que esse amor se adoeça, vira ódio, e quando vira ódio, se cria uma cratera em torno do ser da pessoa, que dificilmente vai ser removido. Num vídeo que nós colocamos aí na nossa página, nós falamos daquela caixinha em que as pessoas jogam dentro da caixinha e acham que o tempo vai resolver, e o tempo não vai resolver. Para com esse negócio de que vai aparecer alguém para resolver os seus problemas. Para com essa expectativa de que o tempo vai resolver os seus problemas. Mentira! Para de enganar você mesmo. Para de enganar você mesma. Deus seria injusto se Ele permitisse isso. Você vai precisar resolver isso com as pessoas. Ah, mas eu não posso fazer, como é que eu vou resolver uma questão afetiva? Hoje, minha ex-mulher ou meu ex-marido tem família montada, é impossível de eu chegar perto deles ou coisa do tipo. Gente, faça isso espiritualmente. Faça isso espiritualmente. O físico, ele acaba sendo uma coisa acaba sendo irrelevante, porque a reforma íntima que o kardecismo pede para nós, ela é íntima, ela é interna. Essa transformação precisa acontecer dentro de você, não precisa ser para fora. Você não precisa falar, eu perdoei tal pessoa. Só é você não emanar energia negativa para essa pessoa, já é um grande avanço, E isso serve para todos os campos, para todas as situações. E dentro deste contexto, nós convidamos então você a refletir em cima de cada um dos pontos que nós acabamos de citar e assim transformar isso numa vírgula. Lembra? Nos deu uma vírgula que nós mudamos toda a sua trajetória. Essa vírgula só você vai poder fazer.
Você não precisa fazer isso falando para alguém. Você não precisa fazer isso dizendo, colocando na sua rede social. Não, faça com você. Faça com você. E é claro, depois conta o resultado. Todas as pessoas que aceitaram as sugestões que nós demos até hoje, nas palestras pessoalmente, nas conversas, pessoais, próximas, todas as pessoas falam do seu avanço, falam da maneira em que aprenderam a encarar e ver a vida, do quanto tempo perderam, se desgastaram com aquela situação e de tanto que isso foi libertador. E olha, você não depende de padre, não depende de pastor, não depende de líder religioso, não depende de ninguém. É você e Deus. Olha que lindo, olha que oportunidade maravilhosa. Você e Deus para resolver as suas questões. Perdoa hoje, porque nós vamos finalizar o vídeo contando uma historinha, dando uma informaçãozinha muito triste. Muitos desses espíritos obsessores que não evoluem, que não vão que demoram mais para não serem resgatados, são pessoas que não perdoaram enquanto encarnados e não aceitaram ainda a sua evolução. Já deveriam ter ido e voltado e, olha, se lapidado há muito tempo e não conseguem. Tem um livro do Chico Xavier chamado Nosso Lar, que descreve, em certa altura, uma mulher que chega mais de 500 anos depois que acabou a escravidão, que ela chega no território onde o pessoal está fazendo um tratamento e a mente dela ainda estava presa na escravidão. É um livro muito interessante. Se tiver a oportunidade, leia. Tá bom? Não vou estender mais. Quero agradecer a todos. Espero que a gente tenha contribuído. Vamos falar sempre muito sobre todos os assuntos que aqui citamos. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Pode mandar de forma privada para a gente. Nós respeitamos aí a sua privacidade e respondemos na medida do possível. Fiquem todos com Deus e obrigado.